Olá, tudo bem? Que? Programa errado? Tá. Volta o VT aí, produção. Respeitável público, sejam todos bem-vindos ao Conhecênicas, primeira edição. Aqui, onde o conhecimento e as artes cênicas andam lado a lado. Na reportagem de hoje, viajaremos sobre os grandes marcos da estrutura do circo. Conheceremos a fundo seu desenvolvimento e como foi ganhando espaço no coração de adultos e crianças a âmbito mundial. O que é circo? Onde e quando surgiu? Como se tornou ícone de entretenimento ao longo do tempo? Qual sua relação com o esporte e o teatro? Essas e outras informações aqui no Conhecênicas. Boa tarde. A magia do circo nos remete a um passeio incrível. Dos chineses aos gregos, dos egípcios aos indianos, quase toda a população antiga já praticava algum tipo de arte circense. Mas o fato é que não se sabe ao certo onde essa prática começou. Isso porque vários países no mundo possuem pinturas, gravuras e até relatos dessa arte difundida pelo mundo todo há pelo menos 5.000 anos. O Circo Máximo de Roma já foi uma das maiores estruturas de espetáculos do planeta. Ele foi um grande símbolo do Império Romano. Foi também um dos primeiros da antiguidade a exibir corrida de cavalo. 50 anos antes da era cristã, o imperador Júlio César construiu a parte de alvenaria e definiu a forma que teria o Circo Máximo. O Circo Máximo veio ao mundo com medidas grandiosas. Ele tinha 140 metros de largura, isso é mais de um dobro de um estádio moderno. 600 metros de comprimento, representavam, 6 vezes mais do que um campo de futebol. Podia acomodar mais de 250 mil espectadores. Chegou a ser considerada a maior estrutura construída pelo homem. Na arena, aconteciam vários tipos de eventos. Se faziam corridas de biga, com carros de até 4 cavalos, com 12 carros ao mesmo tempo, que disputavam o poder e a glória daquele tempo. As marchas do triunfo, de religiosidade e os grandes funerais também aconteciam lá. O Circo Máximo era recoberto de mármore, um ambiente muito grande, com lojas, templos, santuários e fontes de água pura. Mais tarde, com o fim do Império, se tornou uma área agrícola. Agora, ele é um circo arqueológico do meio de Roma. Como visto, o espetáculo do circo romano tivera sua origem na religião, manifestações públicas e algumas exibições atléticas. Mas com a extinção dos Jogos Romanos, a diminuição do interesse da população pelas artes circenses e a rejeição imposta pela Igreja, artistas que tinham seus lugares garantidos tiveram que procurar novas formas e ambientes de trabalho. As competições entraram em permanente decadência por diversos motivos. O principal foi o próprio temperamento do povo romano, que não cultuava um esporte com um espírito quase religioso dos gregos. Então, os jogos romanos sendo extintos, muitos artistas ficaram sem emprego, tendo então que buscar outras formas de trabalho. Ao século XV, os artistas foram discriminados pelos cristãos. Logo, tiveram que procurar novos lugares para se apresentar, como praças ou feiras, ocupado por companhias ambulantes que se apresentavam em barracas cobertas de tecido e madeira. Conheça agora a expansão do circo pela Europa, onde especialmente na Inglaterra exibia-se destreza a cavalo, simulação de combate e provas equestres. Conheça também quem foi Philippe Astley, um marco na história do circo, com suas invenções e criações com o seu então chamado Circo de Cavalinhos. O circo moderno se originou com Philippe Astley. Conhecido como o pai do circo moderno europeu, o mesmo utilizou de sua influência e suas habilidades de cavalgar para se tornar o melhor fornecedor de entretenimento de toda a Europa. Eu nasci na pequena cidade de Newcastle-under-Lyme em 1742. Eu sempre tive uma paixão gigantesca por cavalos, e esse amor me motivou aos 17 anos a me juntar à cavalaria,
Eu até me tornei um sargento nesse tempo. Mas quando eu deixei a cavalaria, eu sabia que meu sonho não acabava ali. Então eu fiz minhas malas e fui para Londres. E com a ajuda de alguns amigos, eu montei a Ashley High School. Basicamente, a Ashley Riding School era destinada a repassar os ensinamentos que ele desenvolveu na cavalaria britânica, que além de exercícios militares, ele explorou bastante a execução de proezas e truques que é possível um homem fazer em cima de um cavalo. Em 1768, eu comecei a animar as plateias com as minhas habilidades equestres. E quanto mais destemido eram os truques, mais fama e dinheiro eu fazia com meu sonho. Eu até cheguei a acrescentar palhaços, malabaristas, acrobatas para manter a plateia mais entretida. E assim o anfiteatro Ashley de Arte Equestre nasceu. E depois desse surgiram mais 18 anfiteatros. Até apresentamos para Luís XVI no Palácio de Versalhes. Sempre para aristocrar. Os teatros de Astley eram sofisticados, a arquitetura bem similar aos edifícios de Opton. A única diferença era o círculo de 42 pés de diâmetro ao centro. Eles cavalgavam pelo círculo fazendo truques e com a ajuda da força centrífuga o cavaleiro não caía do cavalo que corria em alta velocidade. Logo em seguida, outras atrações foram sendo incorporadas. Artistas saltimbancos, acrobatas, dançarinos de corda, bem próximo do que vemos hoje no circo. Além do circo de Astley, principalmente com sua influência, várias outras atrações foram desenvolvidas e artistas interessados nessa arte formaram grupos circenses que perambulavam de cidade em cidade. No século XIX, o circo enfim se prolifera por toda a Europa. A fim de adquirirem maiores atrações e incorporação de novos artistas, surgindo assim o circo ambulante, dando uma maior mobilidade ao espetáculo. Esse circo, agora consolidado como um espaço de múltiplas linguagens artísticas, torna-se uma nova forma de apresentação e organização, como nos Estados Unidos, com o surgimento de tendas, animais selvagens, acrobacias, magias e o indispensável palhaço. Ou seja, um show de variedades de representação teatrais e aprimoramento das artes e ciências que se perpetuam até hoje. Fiquem agora com a entrevista do nosso querido e amado palhaço Bozo. Até o próximo programa, um beijo e até mais. Ator, diretor, empresário e palhaço. Hoje eu tô com ele, Bozo, que vai falar um pouco pra gente sobre a sua história e sobre o que ele acha do circo atualmente. Bom, então vamos ao que interessa, né? Que são as perguntas, a entrevista. Todo mundo sabe que você é conhecido por fazer parte da velha guarda do circo brasileiro, né? Mas o que pouca gente sabe é a sua opinião sobre o pessoal e a nova geração. Então fala aqui pra gente, qual que é a sua opinião e como você definiria o circo moderno? Olha, na verdade eu definiria como um movimento recente, algo que não é muito antigo, e que pega o circo tradicional, já clássico como a gente conhece, e incorpora outros elementos, como o teatro, a dança, a música que já era parte do circo anteriormente, e também acrobacias e movimentos esportivos presentes na ginástica e também outras modalidades. Sim, a gente sabe que o circo é bastante metamórfico. Mas como você se vê na realidade circense? Você se considera um pioneiro? Olha, na verdade, foi bondade a sua perguntar isso, hein? O teatro aqui no Brasil começou lá no século XIX, quando as famílias e companhias europeias vieram aqui para se instalar ou mesmo para viajar com seus espetáculos. E foi só no século XX que o palhaço virou uma parte essencial do circo. E nesse processo a gente foi incorporando, colocando animais e outras peculiaridades para entreter o espectador. Entendo. Mas sobre essa relação Brasil-Europa, qual é a troca que há entre as duas formas de fazer circo? Ou não existe nenhuma? Olha, eu acho que a relação que se dá entre o circo do Brasil e o da Europa é superioridade mesmo. Existe uma clara diferença na qualidade das apresentações. A gente aqui, a gente faz circo de verdade, tem uma pluralidade artística, tem os saltimbancos e muitas outras coisas pelas quais o circo brasileiro é bem conhecido. E na Europa eles têm cavalos. Sim, cavalos realmente são bem interessantes. Mas você comentou sobre a presença de animais nas apresentações. Como que vocês faziam para cuidar da questão do adestramento e dos cuidados com os animais utilizados? Sim, o Robson, né?
É uma questão complicada, porque hoje a gente está vivendo uma época muito ativista, muito militante. Mas lá, quando eu fazia circo real, os animais tinham que andar na linha, né? Era uma função simples, ou você ficava em pé e dava uma rolada, ou chicote, e a gente gostava bastante de usar o fogo, né? Machucava, mas eu gosto de pensar como um mal necessário. Entendi. Vamos agora para a última pergunta para encerrar essa entrevista. Como é que você acha que o circo hoje em dia se mantém com tantas outras formas de entretenimento e arte competindo? Porque o mundo hoje está muito eclético, né? Realmente a questão da concorrência é bem complicada. Desde o início da era moderna... Mas, então continuar, você quer tomar alguma coisa? Ô Robson, traz aquele suquinho pra gente. Obrigado. Continuando. Desde o início da era moderna do circo, existem as concorrências com outros tipos de arte, outras formas de entretenimento. Então, o nosso papel é se aperfeiçoar. TV, internet, cinema, tudo é feito para o público. Então, o que a gente faz é se adaptar. A concorrência é sempre boa. A gente costuma falar que não há monopólio na arte. E o que a gente quer dizer com isso? Que o circo não seria o circo sem as outras formas de expressar algum desejo, alguma vontade, ou mesmo arte pela arte. Então, esse é o nosso papel. Levar conteúdo e diversão para todos os públicos.